Primeira aos Coríntios 15:33. Eu estou insistindo, desculpe ser repetitivo, mas esse assunto é muito delicado, mas muito sério, que temos que trazer para a igreja. Não vos enganeis. 1 aos Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os vossos costumes. A pessoa está no escondido do Altíssimo, o diabo vem e quer tirar ele. Veja o caso daquele homem lá, de Belém de Judá. Saiu de Belém de Judá, foi até Betel. Chegou lá e disse: "Ô rei, é errado o que você está fazendo, isso é idolatria." O rei não gostou, estendeu a mão do rei ficou seca. Ele, ora ao teu Deus, tem misericórdia. Orou, a mão do rei voltou. O rei: "Rapaz, você é de Deus mesmo, vamos na minha casa, vamos comer alguma coisa, vou te dar um presente." O rei: "Eu não vou voltar, nem é orgulho não, que Deus falou para eu não comer pão nem beber água nesse lugar, vou para o lugar que Deus mandou." E foi. Aí foi um profeta velho atrás dele: "Ô amigo, vamos voltar comigo, comer um pão." "Não, colega, eu não posso ficar disso. Eu sou profeta como tu, um anjo me falou." Anjo não pode mudar a palavra, mas está mentindo. Cuidado com as... Você tem a palavra de Deus, não ouça ninguém. Nem o profeta velho, nem o profeta novo. Ninguém pode... Paulo falou aos Gálatas 1:8, o que ele diz? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos... Imagine que eu orei por você, você estava lá na Vila Formosa, onde? No cemitério, no caixão. Eu orei e você ressuscitou. Aí você diz: "Olha, esse homem de Deus, pastor Jaime, o que ele falar eu escrevo embaixo." Coitado de você. Não pode, não, porque aí eu chego e digo: "Pessoal, Deus me revelou que ele vai voltar agora, entenda bem, no dia tal. Você pode olhar para mim e falar assim: "Coitado, desviado." Você acabou de se desviar. Foi usado. Porque eu perguntei à tarde: você acha que Judas Iscariote expulsava demônios? Sim ou não? Sim. Orava pelos enfermos? Imagina o enfermo que foi curado na oração do Judas. Quando falaram para ele: "O Judas não acredito." Foi ele que fez. A Bíblia diz: "Maldito é o homem que confia no homem." Então, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vós tem anunciado, seja nada. Qual é o propósito do diabo trazer outro evangelho? É tirar você do esconderijo do Altíssimo. E a pessoa acaba caindo nessa cilada. Cuidado com as más conversações. Nós temos a história do filho de Davi. Vamos lá para o segundo livro de Crônicas, segundo livro de Samuel, desculpe, capítulo 13. Crônicas é depois, dando tempo. Segundo livro, mas dá, é rapidinho aqui a leitura que eu faço. Segundo Crônicas 13, segundo Samuel 13. Como fala o missionário, descansa um pouquinho, Crônicas, daqui a pouco você vem. Segundo Samuel, capítulo 13, é a história de Aminon e Tamar. Mas não é, vamos chegar lá não. Só essa informação aqui. Diz assim: "E aconteceu depois disso que, tendo Abisalão, filho de Davi, uma irmã formosa, bonita, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a." Eles não eram irmãos, pai de pai, né? "E angustiou-se Aminon até adoecer." Olha o que é a paixão, hein? Paixão adoece, mas a paixão é diferente de amor. A paixão vira ódio, amor não. Cuidado. E diz assim: "E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma." Olha que coisa satânica. Como era uma moça difícil, uma moça direita, que ele não conseguia chegar lá facilmente nela, ele então ficou até doente. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, primo dele. E era Jonadab um homem muito sagaz, esperto, malandro, né? Ele disse: "Por que tu, de manhã em manhã, tanto emagrece, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim?" Então ele lhe disse a Aminon: "Ama Tamar, irmã de meu irmão Abisalão." E Jonadab disse: "Deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me de comer pão e prepara a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão." Olha o que ele fez. E ele fez isso. O que aconteceu? Perdeu a vida dele. O irmão dele criou uma revolta muito grande com Abisalão, com aquela maldade dele, que depois o matou. E foi uma tragédia, porque ele teve que fugir, né? Quer dizer, acabou com a vida dele, acabou com a vida do outro, o outro foi se corromper, aí o outro vai para a terra do seu avô, que não era de Israel, e ele vai lá e fica aí também más conversações, quando volta, toma o reino do pai. Tudo isso são más conversações. Cuidado com
com as pessoas que chegam até com a aparência de piedade, mas negam. Nós temos que tomar cuidado. Não é medo de maneira alguma. Somos nós que ensinamos para as nossas crianças. Nós não ensinamos. Por exemplo, falo numa linguagem alta, né? Em festas religiosas, que as pessoas oferecem coisas aos ídolos, que a Bíblia condena. Então, nossa fé é evangélica. Então, nós ensinamos, não pega. Por exemplo, realmente quem tem criança ensina, não pega doce de estranho, não é verdade? Não pega nem até de amigo, mesmo se tiver, só se o papai e a mamãe estão perto. Esse mundo é muito maligno, tem que sempre ensinar isso para eles. A mesma coisa, que tudo que falar para você tem que falar com papai e mamãe. Papai e mamãe são os melhores amigos, que tem que conversar. Tudo que falar, tem que falar. Somos nós, irmão. Nós não temos que ficar ouvindo as pessoas que vão trazer mensagens que contradizem a palavra de Deus, mas não chegam dizendo, eu sou o diabo está mandando eu falar com você. Não, às vezes diz até que é o Espírito Santo. É isso que as pessoas não podem cair nessas ciladas do diabo. Aqui aconteceu isso. No segundo livro de Crônicas, que eu queria falar, 10, é bem rapidinho também, que é só informação. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Ele era filho do Salomão. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugir da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo, teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora, a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e se virtiemos. E ele lhes disse, daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que tiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo? Esses homens andavam com Deus. E ele não quis ouvi-los. E ele lhe falava, dizendo, se te fizeres benigno e afável com este povo, ele lhe fará de boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, deixou o conselho com os anciãos, os experientes, seriam chamados presbíteros hoje, que lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes, que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia-nos o jugo de que o pai nos impôs. E os jovens, que com ele haviam crescido, lhe falaram, dizendo, assim dirá este povo, que te falou, dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás, o meu dedo mínimo é mais grosso que os dons do meu pai. Assim que, se o meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Resultado? Perdeu 10 tribos. E só não perdeu o reino todo por causa do amor que Deus tinha a Davi, a promessa a Davi, que o reino ficaria ali. Então deixou com 2 tribos. Qual é a nossa mensagem? Cuidado com as más conversações, para você não sair do esconderijo do Altíssimo. Agora deixa eu falar rápido, que tem gente que é sábia, mesmo não sendo da igreja, ele dá boa resposta. No livro de Atos, fala de um homem chamado Gamaliel. Vamos ver capítulo 5 de Atos. Só vou ler do 34 em diante. A perseguição à igreja de Cristo. Mas um homem que não era cristão, era judeu, mas se levantou. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, só por causa da cura de um homem que durante 40 anos era coxo, paralítico. Disse, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a esse ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, não é os cariotes não, o Galileu no dia do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus, e concordaram com ele. Mas não fizeram uma maldade, deram uns açoites ainda nos apóstolos. Qual é a nossa mensagem aqui? Você vê, aparecem essas pessoas e depois elas vão embora, irmão.
Elas criam contenta, criam discórdia, as pessoas passam seguindo e depois se desaparecem. Não, nós temos que seguir o Evangelho. Você não tem que seguir Jaime de Amorim, ninguém. Você tem que seguir o Evangelho de Cristo. Colocar a palavra de Deus, a sua primazia, o meu alvo é Cristo, olhar para Jesus e nada vai me separar do amor de Deus. E sentiu, como é que eu sinto? É pelo Espírito de Deus. Lembrando de João 16,13, lembra comigo? Que ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, cadê o rapaz? Ele sempre dá uma saidinha rápida ali, mas eu leio para vocês então. É de João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, entenda bem, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmão, o Espírito da verdade é o Espírito da palavra. João 17, ele diz, 17, ele deve estar dormindo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, seja guiado pelo Espírito de Deus na palavra. Ele não vai te guiar pelo Jaime, não, porque o Jaime falou, porque o Jaime orou por mim, eu fui curado uma vez. Esqueça, ele não guia você fora da palavra. Mantenha a comunhão, lembra da primeira parte? Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu. Quer dizer, mantenha a comunhão. Como é que eu mantenho? Oração, porque quem faz você orar é o Espírito Santo. Então, a comunhão na oração traz essa segurança. Viva uma vida de oração, uma vida dentro da palavra de Deus, respeitando o Evangelho, respeitando a palavra, respeitando a onisciência de Deus, Deus vai honrar você. Sempre Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Você pode até passar pela cova dos leões, mas ele vai estar contigo, tá bom? E o bonito, quando você fechar os olhos, estará ele usando de Deus para te levar para a glória. Só você conhecer a parábola de rico, o Lázaro, o mendigo e rico, e o rico. E você vai ver que quando Lázaro morreu, ali estavam 2 anjos que levaram ele para o paraíso. A mesma coisa vai ser com você. Pode ter certeza, essa é a palavra